Bom dia, turma, tudo bom com vocês? Eu espero que todos estejam bem. O tema da nossa aula de hoje é fibras, água, informação nutricional, alimentação e saúde. Mas antes de iniciar o nosso tema, eu vou trazer uma informação adicional referente ao tema da nossa aula passada sobre vitaminas. Aqui nessa tabela, eu estou trazendo para vocês algumas vitaminas, tipos de vitaminas, onde elas são encontradas e a sua importância. A vitamina A, por exemplo, ela pode ser encontrada em hortaliças de coloração verde escura, em vegetais alaranjados, por exemplo, a cenoura, e nos derivados de leite e fígado. Mas qual a importância dessa vitamina do tipo A? É uma vitamina que ela vai ser importante para a visão, na parte de manutenção e reconstrução do tecido epitelial e na parte da imunidade. Quem tem uma carência de vitamina A, essa pessoa ela tem geralmente problemas de visão e também problemas de imunidade. A vitamina D, que ela é uma vitamina que ela é importante para a absorção do cálcio e do fósforo, ela pode ser encontrada nos leites, nos derivados, no salmão e na gema do ovo. Geralmente, quem não tem uma carência de vitamina D, ela tem um problema relacionado na absorção do cálcio. Então, ela vai ter problemas nos seus ossos, fraqueza óssea. Outro exemplo, como, por exemplo, a osteoporose, que é uma descalcificação óssea. E essa pessoa ela vai ter bastante dores ao realizar a sua locomoção, ao pegar objetos. A vitamina E, ela é localizada em óleos vegetais, nozes e sementes, como, por exemplo, castanha de caju, castanha do Pará, e ela atua como um importante antioxidante no nosso sistema nervoso. A vitamina K, ela é encontrada em hortaliças verdes, também é produzida por algumas bactérias no nosso intestino, que vão atuar aí no processo de digestão de muitos alimentos. Ela também vai atuar na parte de coagulação sanguínea. Por exemplo, quando vocês se cortam, o sangue, o estancamento do sangue daquela ferida, daquela lesão, ela só ocorre devido à coagulação do sangue, ou seja, o sangue, as moléculas que foram ali retiradas devido ao machucado, outras moléculas se alojam e ficam naquele local. Nós vamos ter também a vitamina K, que ela também vai atuar, que eu acabei de falar que ela vai atuar nessa parte de coagulação do sangue. Nós vamos ter as vitaminas do complexo B. Tio, mas por que você está falando de vitaminas específicas agora e o senhor vem falar de vitaminas do complexo B? Como eu falei para vocês, as vitaminas elas podem ser divididas em grupo devido à sua importância, onde elas são encontradas. E essas vitaminas do complexo B, elas são divididas em vitaminas do complexo B, pois elas são um grupo de vitaminas. Por exemplo, nós vamos ter a B1, ou com seu nome científico chamado de tiamina. Geralmente essas vitaminas do complexo B, elas são encontradas no mesmo tipo de alimento, mas elas vão ter funções e importância diferente. Por exemplo, a B1 ela é encontrada em carne de porco, legumes, vegetais folhosos e grãos integrais. E essa da B1 ela é importante porque esse grupo da B1 ela vai ser importante na produção de enzima. A B1 ela vai produzir uma enzima que ela é importante na remoção do gás carbônico do nosso organismo. E uma pessoa que ela tem carência da B1, ela pode ter uma doença que é chamada de beriberi, que é um problema de saúde que desencadeia sintomas como a fraqueza, formigamento nos membros, nas mãos, especialmente, falta de ar
e inchaço. A B2, ela também é encontrada em carnes, em grãos integrais, e ela já vai atuar na manutenção da pele, ou seja, o que ela vai evitar? Vai evitar lesões na sua pele mais severas. Eu vou pular, depois vocês podem visualizar o vídeo e essa importância e ver a importância dos outros grupos do tipo B, do B. Eu vou ressaltar agora a B6, que é a piridoxina. Ela é encontrada em carnes, em grãos integrais, nozes e hortaliças. Ela vai auxiliar numa coenzima, que ela é importante na produção de aminoácidos, que vão trabalhar exatamente o nosso sistema nervoso e nosso sistema imunológico. Por exemplo, uma pessoa que tem uma carência de B6, ela tem um problema de irritabilidade. Ou seja, são pessoas que se irritam facilmente. São pessoas que podem ter anemia e até mesmo espasmos musculares. Para quem não sabe o que é espasmos musculares, são aquelas tensões na musculatura, que geralmente o músculo ele acaba apresentando como se ele estivesse inchado. E a pessoa ela vai sentir bastante dor naquela região. Um outro tipo de vitamina, ela é o ácido ascórbico, ou vitamina C. Ela é muito encontrada em brócolis, em frutas cítricas, como laranjas, limões e no tomate. Ela é importante para o colágeno, que o colágeno, para quem não sabe, ele está presente na nossa pele. É o que dá essa aparência juvenil à nossa pele. Na manutenção da integridade das paredes dos capilares. E também ele é um importante antioxidante. A ausência de vitamina C, ela pode causar alguns problemas, como por exemplo, o escorbuto, que é um sangramento das gengivas, fraqueza e irritação da pele. E também dificuldade de regeneração da vitamina. Ou seja, nós acabamos de observar que tanto as vitaminas do complexo B como a vitamina C, ela vai estar trabalhando tanto no nosso sistema imunológico, como especialmente as vitaminas do complexo B, no nosso sistema nervoso. Agora nós vamos iniciar realmente o tema da nossa aula, que é a parte sobre fibras. Existem algumas substâncias que não têm as mesmas funções dos demais nutrientes. Entretanto, como executam outras funções importantes no sistema digestório, também são indispensáveis na nossa alimentação. Nesse grupo estão conhecidas as fibras. As fibras geralmente eles são de origem vegetal ou fazem parte de uma estrutura de vegetais, como por exemplo as frutas. Elas diminuem a absorção da gordura, atuam na formação das fezes e ajudam na digestão de outros alimentos. Por serem, na maioria, de origem vegetal, as principais fontes de fibras alimentares são as verduras, cereais, frutas e os farelos, como por exemplo destacados na imagem. Acredito que todos já sentiram esse desconforto abdominal, que é conhecido como prisão de ventre. Algumas pessoas têm esse problema, que elas têm dificuldade ao evacuar, sentem bastante dor, acabam forçando bastante para conseguir defecar, produzir suas fezes, eliminar suas fezes, na verdade, e sentem bastante dor e incômodo. Essa dor e esse incômodo, ele pode ser causado pela ausência de fibras. Ou seja, as fibras, elas vão tanto ajudar ao nosso corpo a eliminar essas gorduras, como também elas vão auxiliar no processo de digestão do alimento.
Ou seja, se você tem esse problema, você demora, tem dificuldade ao ir ao banheiro, é importante você aumentar a quantidade na sua alimentação de folhas e frutas. A água. A água é importante para manter o organismo hidratado. Todas as reações químicas indispensáveis à vida acontecem com as substâncias dissolvidas na água. Não existe ser vivo seco. Ou seja, não existe nenhuma espécie de ser vivo que ele não vai ter a presença da água em seu organismo. Como a água se perde facilmente através da evaporação, ou seja, através da nossa transpiração, todo ser vivo deve repô-la constantemente. Devemos beber em média 2 litros de água por dia. Isso no caso dos seres humanos. Mas você não precisa ingerir somente água pura. Você pode tomar sucos. Algumas frutas, elas são ricas em quantidade de líquidos de água. Por exemplo, a melancia, melão. Nós vamos também encontrar essa água através de legumes, leites e outros alimentos que também são ricos em água. 10 motivos para se beber água. Primeiro, saciedade. Ela vai, quando você bebe água, você não vai ter mais aquela sensação de sede e lábios ressecados. Ela facilita o processo de digestão, previne infecções, combate a questão do inchaço, regula a nossa temperatura corporal, favorece a absorção dos nutrientes, contribui para a perda de peso. Ou seja, quem está aí no processo de emagrecimento, é importante beber água, porque ela vai diminuir aquela sensação, aquela vontade de estar comendo direto, aquela sensação de fome, na verdade. Auxilia na circulação sanguínea, melhora a aparência da pele, das unhas e do cabelo, melhora a performance durante o exercício físico, ou seja, quem estiver realizando aí atividades físicas, aquela caminhada, brincando, é importante estar se hidratando, porque quando você está se exercitando, você vai começar a transpirar. E a transpiração é a eliminação de água do nosso organismo junto com as impurezas, algumas toxinas. Eu trouxe essa imagem só para ressaltar o ponto 8, o ponto 9, que significa a melhoria da aparência da pele, das unhas e do cabelo. Ou seja, quando nós não estamos com a quantidade adequada, nossa pele ela fica enrugada, desidratada e fica com a aparência assim mais envelhecida. Então façam que nem essa criança, bebam bastante água, tá ok? Informação nutricional é o nosso último tópico. Não, penúltimo tópico, na verdade. A quantidade e os nutrientes que cada alimento contém são informações que devem estar apresentadas nas embalagens dos alimentos. Se lembra daquele rótulo que nós observamos da água mineral nos capítulos anteriores? Além disso, elas devem apresentar a energia fornecida por porção, a data de validade, entre outros. Observando essas informações, podemos escolher os alimentos mais nutritivos e ter uma alimentação mais saudável. Por exemplo, na informação nutricional, a quantidade que tem aí, é importante nós observarmos a quantidade. Essa quantidade é referente a um copo de 200 ml. E ela vai ter as seguintes informações. As suas calorias são 113 calorias. A quantidade de carboidratos, que é aqueles nutrientes importantes para nos dar energia, 8,8. Proteínas, que é também importante para o nosso organismo, 6 gramas. Lembrando que as proteínas elas vão atuar nos nossos músculos,
vão atuar na produção de enzimas, vão atuar no nosso sistema imunológico. As gorduras ou lipídios, 4 gramas. Esse alimento, ele não tem nenhum tipo de fibra alimentar. O cálcio, 220 gramas, o que corresponde a 23%. E vai ter uma quantidade de sódio, ou seja, o sódio que é bastante presente, por exemplo, no sal de cozinha, 138 miligramas. Por que isso é importante saber? Porque vai que a pessoa ela tem, por exemplo, um problema de pressão, ela tem algum problema de pressão, algum problema de glúten. Por exemplo, algumas pessoas são alérgicas a glúten, ou seja, elas têm que ficar observando nas embalagens se aquele alimento possui ou não glúten. Porque se ela ingerir aquele alimento, ela pode ter uma reação alérgica. Ou seja, essas informações, elas vão ser importantes para que a pessoa ela não tenha esses problemas de alergia, intoxicação alimentar e tenha também uma alimentação mais saudável. Ela venha suprir as carências de nutrientes que seu corpo possui. Alimentação e saúde. A quantidade de alimento que cada pessoa deve consumir depende muito das características e do estilo de vida de cada um. Por exemplo, algumas atividades de algumas pessoas, elas utilizam mais energia do que outras. Por exemplo, uma pessoa que trabalha na construção civil, que é um pedreiro, ele vai utilizar uma quantidade de energia maior do que uma pessoa que trabalha em um escritório. Porque eles desempenham atividades diferentes, têm gastos de energia diferentes. Cada país tem sua dieta, que pode variar de acordo com seus hábitos, com as necessidades de sua população e com os alimentos que produz e que estão disponíveis. No Brasil, o tipo de alimentação é bastante diversificado, pois há uma enorme extensão territorial, climas diferentes, variadas culturas agrícolas. Assim, a dieta dos habitantes da região norte é diferente da alimentação dos habitantes da região sudeste, que é bem diferente do pessoal da região centro-oeste, do nordeste. Seja qual for a região, é importante haver uma variedade de alimentos na sua alimentação. Por que isso? Quanto maior a variedade, o prato ele estiver mais colorido, você vai ter uma absorção maior de nutrientes. Entretanto, algum deles deve ser consumido com moderação, pois em excesso no nosso organismo pode provocar doenças como a obesidade. Por exemplo, alimentos muito calóricos, eles devem ser evitados. Tem que ser moderada a quantidade. Por exemplo, a quantidade de carne. Quando você compra uma carne, é recomendado que antes do preparo seja retirado aquela camada de gordura. E para encerrar a nossa aula de hoje, depois de vários assuntos que nós vimos na nossa aula, eu vou deixar essa frase do pensador filósofo Hipócrates. Hipócrates ele diz o seguinte: que seu remédio seja seu alimento e que seu alimento seja seu remédio. Ou seja, quando nós nos alimentamos de forma saudável, nós evitamos muitas doenças que podem ocorrer na nossa juventude ou até mesmo no nosso futuro. E se nós evitamos doenças, nós evitamos gastos aí com medicamentos. Ou seja, vamos cuidar da nossa saúde, comer moderadamente, evitar a quantidade de refrigerantes, que eu sei que muitos de vocês adoram. Colocar no nosso prato uma quantidade maior de legumes e vegetais. Diminuir
Isso, pessoal, ó. Os alimentos industrializados, como biscoitos, achocolatados, e comer mais frutas, tá ok? Esse foi o tema da nossa aula. E aquele abraço do tio Flávio, tio de ciências de vocês. E até a próxima.